Oi, pessoal. A consciência é como uma barca que navega no grande mar acástico, movida pelo embalo das manifestações dos luzeiros, raios e hierarquias, onde todos os tempos coexistem simultaneamente, já que o tempo só é linear como conhecemos aqui no plano objetivo. Portanto, tanto a Atlântida, a Revolução Francesa, a Idade Média, quanto o Renascimento, o Egito dos Faraós, a Belle Époque e os tempos atuais, por exemplo, diferenciam-se entre si apenas pelo cenário e aparência, porque não passam da reencenação de um mesmo arquétipo atemporal, porém apenas revestido de diferentes roupagens de época. Arquétipos esses que, por serem muito bem representados em todos os mitos de todas as culturas, acabam sendo eternos pelo fato de que alinhavam todos os períodos da história dentro de um mesmo padrão. Quando observamos o processo da manifestação através de seus ciclos e subciclos exaustivamente repetidos em diferentes direções e planos, compreendemos que a consciência vai evoluindo através de um padrão persistente e repetitivo, porém escalando diferentes oitavas, cada vez mais sutis, até atingir o patamar que lhe é atribuído como meta a ser cumprida, para que depois disso haja manifestação de um novo patamar, agora mais sutil e elevado que o anterior. E assim como ocorre quando fazemos uma prova de escola, que equivale ao momento entre a conclusão de um patamar e a manifestação do seguinte, os minutos derradeiros são aqueles que nos exigem mais pressa, precisão e esforço, quando literalmente nos vemos obrigados a correr contra o tempo. E a isso se dará o nome de aceleração kármica, que vai assinalar os períodos dramáticos da história onde se finaliza um ato, quando cerram-se as cortinas para dar início a outro, agora em novo cenário, no grande palco da tragédia humana, mas lembrando sempre que os atores continuam os mesmos. E por falar em teatro, na Grécia Antiga, os atores usavam diferentes máscaras para representarem seus papéis, e estas eram denominadas como personas, de onde deriva o termo personalidade. À semelhança desses atores, a consciência vai ser obrigada a representar um papel no mundo humano e assumir uma forma e ocultar-se por trás de uma máscara ou personalidade para que possa agir. Curiosamente, não é o ator ou atriz a razão da peça teatral, mas sim a própria personagem que estes representam ao redor da qual a trama se desenrola. Deste modo, os atores vão ser aqueles que vivem tal existência ao drama enquanto estiverem em cena, para no final, quando o pano baixar, levarem consigo apenas a experiência de haverem vivido ou realizado seus papéis ou personagens. Romeu continua Romeu, Julieta continua Julieta, porque representam arquétipos eternos da humanidade, apesar dos diversos atores que possam lhes ter representado. Percebam que dentro dessa ótica, o tempo é apenas um detalhe, apenas uma reedição de um mesmo roteiro. Falo isso porque todos nós não passamos de reedições de arquétipos universais vividos, ou melhor, revividos de diferentes maneiras. Ou seja, todos somos Lúcifer, Adão ou Micael. Todos trazemos em nós tanto a Atlântida quanto a Agartha com seus 7 cantões ou cidades, conforme já dissemos nos vídeos anteriores. Queiramos ou não, trazemos tudo isso dentro de nós, assim como todos os planetas do Sistema Solar e todas as constelações astrológicas, conforme assinalado em nossos mapas astrais. Em todos os mitos existe sempre a figura do herói e a do vilão, ou opositor que deve ser vencido para que no final algum tipo de equilíbrio seja restabelecido. Todos esses personagens e desafios, na verdade, não passam de aspectos das nossas almas a serem redimidos. Quando a história só tem heróis, ela não tem consistência alguma, porque não traz os desafios para que esses heróis possam se manifestar como tal. Portanto, o vilão é uma necessidade para que o bem possa se manifestar. Voltando à nossa barca,
navegando errante pelas ondas e correntezas do grande oceano acástico do não-tempo, que abriga em si todos os tempos, chega o momento de aportar e para isso ela precisa lançar âncora. E essa âncora, ao ser lançada, vai se agarrar no solo que existe no fundo daquele oceano e vai firmar essa embarcação num determinado tempo e espaço, para que essa consciência possa viver uma experiência objetiva que chamamos de vida. E essa âncora, então, vai ficar presa à barca por meio de uma corrente, com a finalidade de mantê-la portada por um certo período naquele tempo e espaço, conforme dissemos. Desse modo, a barca é a nossa consciência, a corrente é o nosso ego superior e a âncora é o nosso ego inferior. E o conjunto formado pela âncora mais a corrente vai ser a nossa personalidade, com seus aspectos tanto positivos quanto negativos, ou antes elevados ou conectados à barca, ou decaídos e agarrados ao chão. Assim como o papel a ser representado numa peça teatral é a grande oportunidade e o motivo para o ator entrar em cena, o mesmo vai ocorrer com o nosso ego inferior, porque é ele que vai ancorar nossa existência nesse plano, pois sem papel não existe ator ou drama teatral e nada acontece. Ou seja, nosso ego inferior acaba sendo a razão ou grande oportunidade daquela barca estar lá, pois sem ele ela continuaria vagando errante, perdida nos tempos. Quando se faz a leitura de um mapa astral, é sempre importante a gente perceber que aqueles aspectos kármicos que nele aparecem representam, na verdade, nosso processo evolutivo em seu conjunto, já que passamos vidas e vidas atrelados a uma mesma repetição, assim como ocorre com a manifestação evolutiva, conforme dissemos no início desse vídeo. Quando observamos os planetas de nosso sistema solar em suas órbitas, constatamos que estes estabelecem diferentes combinações entre si, ainda que magneticamente presos a uma mecânica rotatória, dentro de órbitas específicas em torno de determinados eixos que viajam pelo espaço. Vale a gente fazer um parênteses, que quando vamos medir a distância entre muitos corpos celestes, essa medida vai ser estabelecida em anos-luz, que nada mais é do que o tempo para que a luz percorra aquele caminho entre esses dois corpos. Deste modo, um astro que esteja a 1 ano-luz de distância da Terra vai demorar 1 ano para ver a luz que emitimos hoje. Ou seja, perante o tempo dele, nós vivemos no passado, ao mesmo tempo que o oposto também é verdadeiro, ou seja, nós o vemos com 1 ano de atraso. Por isso, todos os tempos coexistem no mesmo espaço, porque sempre haverão astros distantes a 10, 100 ou 1000 anos-luz em relação ao nosso momento atual, embora estejamos vendo todos esses diferentes tempos como sendo presente, ou seja, em alguma região do espaço ainda está acontecendo o Egito Antigo, a Atlântida ou a Segunda Guerra Mundial. E esses aspectos todos exercem influências magnéticas sobre nós. Por isso, nosso mapa astral não se refere especificamente a uma continuação sequencial de vidas, já que o próprio universo não é assim, mas acaba nos mostrando como restos de diferentes épocas pelas quais nossa essência imortal se manifestou, vieram a colaborar para a formação da nossa alma nesta vida atual. E toda essa mecânica acaba sendo representada no desenho contido na mandala de uma carta natal, que vai estabelecer a personalidade, o papel ou personagem a ser representada pela nossa essência imortal e atemporal nesta vida, e até mesmo, de uma certa maneira, estabelecer o próprio roteiro dessa existência. E essa personalidade, então, vai nos trazer aspectos a serem vivenciados, onde teremos expressos o nosso Dharma e o nosso Karma, sendo esse último representado pelos aspectos retrógrados do nosso mapa, onde estão incluídos os nodos lunares. Cabe ao ator representar esse papel de modo isento, para que ele possa viver essa experiência plena de todas as suas potencialidades, enquanto estiver interpretando tal personagem,
E quando ele consegue fazer isso, se entregar à experiência que o papel lhe exige de modo consciente e isento, tanto ele cresce como ator, como quanto indivíduo. Uma vez que o ator se identifique demais com o personagem que interpreta, ele acaba perdendo a sua capacidade de viver outros roteiros e personagens e vai fazer de tudo para que a temporada teatral nunca termine, pelo fato de não saber sobreviver de outra maneira. O mesmo ocorre em relação ao nosso ego inferior, quando nos identificamos com ele a ponto de acreditarmos que somos ele. E se mudarmos de papel, deixaremos de existir, já que fomos educados para exercermos papéis perante o mundo, e sem isso não seremos nada nem ninguém, e o ego inferior precisa ser alguém. Por isso as pessoas ficam procurando, então, posições de destaque ou missões perante a sociedade, se agarrando a estas com medo de não serem ninguém, mas não acabam percebendo que, ao criarem tais personagens para si, consequentemente deixam de ser elas mesmas e, curiosamente, quanto mais querem ser, menos são, já que acabam sempre fugindo de si. Admitamos que, embora isso possa parecer um obstáculo, sem essa estratégia genial, a barca não ficaria ancorada. Ou seja, aquilo que chamamos de bem e mal não passam de polaridades de uma estratégia evolutiva. É muito comum as pessoas acreditarem que para evoluir espiritualmente é necessário renunciar ao ego inferior, ou que o mesmo deva ser aniquilado. E então muitos vão se obrigar a renunciar à vida social e ao mundo, ou se afastarem de tudo aquilo que não consideram espiritualizado ou elevado, sem perceberem que ao fazerem isso, acabam na verdade criando apenas mais uma personagem que as impede do confronto consigo mesmas. Porque é no confronto com o mundo que a verdadeira espiritualidade acontece. Estão apenas mudando de personagem, porém continuando apegadas ao papel que estão representando naquele momento. Agora imaginemos o que aconteceria com essa barca sem a âncora ou ao ator sem papel para representar. Se ficarmos presos ao nosso ego inferior ou âncora, tal qual o ator que se confunde com a personagem, a barca da consciência fica impedida de singrar por outros mares e viver novas experiências. E se por outro lado resolvemos destruir a âncora, aniquilando o nosso ego inferior, então a barca se desprende e só poderá aportar novamente para viver uma nova experiência, mediante a existência de uma nova âncora que vai precisar ser fabricada. O ego inferior é a veste ou suporte que vai dar a razão para que a consciência se ancore numa existência, e assim sendo, não é possível aniquilá-lo. Portanto, tudo que nos leva à autoanulação em função de uma causa ou ideal, por mais elevado que este possa parecer, não se trata de modo algum de aniquilação desse ego inferior, pois está apenas nos colocando em outro papel. Lembrando que suprimir ou recalcar alguma coisa não significa sua eliminação, já que esta pode se transformar em algo perigoso como um animal enjaulado que pode se voltar contra nós. A gente vê aqui nas leituras dos mapas que muitas vezes as pessoas acabaram desperdiçando vidas e vidas envolvidas com questões desse tipo, a ponto de não desenvolverem um senso de identidade. E agora, portanto, nessa atual encarnação, vêm para descobrir quem realmente são. Em contrapartida, outras acabaram tão envolvidas consigo mesmas, vivendo unicamente em função de si, que agora precisam aprender a se doar. Ou seja, não existem regras em termos espirituais que nos garantam que o simples fato de seguir esse ou aquele caminho seria a salvação da nossa alma, já que cada pessoa vem com um tipo de propósito de aprendizado diferente. Ou seja, quem se desfez da âncora precisa construir outra, e quem viveu apenas em função dela precisa se reconectar com a corrente que a liga ao barco, porque é o conjunto que verdadeiramente importa. Percebam que dentro dessa questão, consciência, ego superior e ego inferior, qualquer aspecto suprimido causará desequilíbrio, já que a barca, a corrente e a âncora estão fatalmente interligadas.
Então, acaba sendo importante que compreendamos o papel exercido por cada aspecto, bem como suas relações entre si, e saibamos fazer uso adequado de cada um deles, focando na harmonia do conjunto como um todo, ao invés de nos fixarmos apenas em cada uma das partes separadamente. E quando nos desapegamos dessa necessidade de tomar partido e de julgar ao invés de compreender, e pararmos de alimentar apenas uma parte em detrimento da outra, isso é renúncia. Assim como temos espírito, alma e corpo, sendo que a alma estabelece a ponte entre o corpo e o espírito, percebemos que o nosso ego superior ou as nossas qualidades positivas de alma vão constituir a corrente que une a barca com a âncora, e não há outro caminho para o fortalecimento da alma do que a compreensão de como esse metabolismo atua em cada um de nós. E essa compreensão só pode acontecer por meio da vivenciação prática desses aspectos, ao tentar estabelecer uma ligação harmônica entre a âncora e o barco. É necessário que compreendamos que o nosso ego inferior é a causa de estarmos aqui e que, enquanto não redimi-lo, voltaremos sempre até concluirmos esse trabalho, já que ele é o mito do Lúcifer decaído e revoltado de cada um que precisa recuperar sua condição angelical, já que a barca só finaliza sua viagem no momento em que recolhe a âncora. A iniciação nada mais é do que redimir o nosso aspecto decaído. E na supressão ou na omissão não há redenção, já que redimir significa readmitir ou compreender a importância de seu papel no plano divino. Quando renunciamos ao nosso ego inferior, estamos dando as costas a nós mesmos, já que ele constitui a nossa ferramenta de crescimento. Ele é como um animal selvagem que criamos vida após vida e que agora precisa ser domado e domesticado, já que pode tanto nos atacar quanto nos defender. Tudo vai depender do modo como efetuamos essa domesticação. Se através de autoimposições castradoras, recalque e submissão forçada, então com certeza ele mais cedo ou mais tarde se voltará contra nós. Agora, se por outro lado, essa ação ocorrer através da compreensão e do acolhimento, então teremos um aliado do qual precisamos para agir e nos defender no mundo. Mas lembrando sempre que amor e compreensão não implicam em permissividade. Temos aí então um desafio aparentemente simples, porém muito difícil de ser cumprido. Aliás, como acontece com todas as coisas divinas, que se por um lado parecem simples, claras, luminosas e objetivas, por outro implicam num trabalho enorme, onde seremos obrigados a encarar as sombras dentro de cada um de nós. Se quisermos despertar a luz interior, é necessário que saibamos que esta sempre vai empurrar as sombras de dentro para fora, e que estas sombras se manifestarão através do nosso ego inferior. E quando o compreendermos dessa maneira, então ele se transforma numa valiosíssima ferramenta de autoconhecimento e, desse modo, uma vez compreendida sua difícil missão, acaba sendo por nós redimido. Por isso Cristo dizia: ama o teu inimigo, e o Buda recomendava o caminho do meio. E essa compreensão desperta a empatia, que por sua vez desperta o amor, como semente para o desenvolvimento do nosso sexto circuito neural através do chakra frontal. E nesse momento, então, a barca poderá recolher sua âncora, que deste modo retornará ao seu lugar de origem. E a embarcação, satisfeita com a plenitude da experiência vivida, estará finalmente apta a singrar outros mares de aprendizado e consciência. Finda-se um ciclo. Vale lembrar que, como todos os símbolos são duais em suas interpretações, tanto Agartha quanto Avatara também são representados pela âncora, porém invertida por se assemelhar a um coração. Finalmente, o anjo rebelde volta para a sua casa. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.